Pois bem, o ex-presidente Lula falou há pouco aqui em São Paulo sobre essa composição de uma equipe ministerial num eventual mandato a partir de 2023. Vamos ver esse trecho. Como é que a gente monta o governo? Vocês sabem que montar uma equipe não é uma coisa simples. Não basta a pessoa ser, de excelentíssimo conhecimento específico. É preciso que haja uma mistura, do conhecimento com a política. Porque quando a gente está governando, a gente pode errar em qualquer coisa que tem conserto. Mas se você errar na política, você não conserta. Se você errar o time da política, você perdeu o tempo todo e perdeu o mandato. Vocês não veem que a imprensa me pressiona. Cadê o ministro Lula? Cadê o ministro da Economia? Isso é desde 89. Se eu fosse bobo e indicasse um ministro antes de ganhar as eleições, eu perderia outros 30 que eu não indiquei. Felipe, até que ponto esse mistério ajuda ou atrapalha, como a Raquel vem destacando aqui ao longo desse nosso prime time, a campanha de Lula nessa tentativa de se aproximar, por exemplo, do próprio mercado, que tem várias dúvidas sobre o que ele pode vir a fazer? Pois é, mas a estratégia da campanha dele é toda fundada nessa história de frente ampla pela democracia contra o autoritarismo representado por Jair Bolsonaro. E o problema de você formar uma frente ampla é justamente que há muitas divergências em relação ao pensamento de cada um. Então, se você, no meio do caminho, acaba escolhendo um tipo de pensamento, você já gera ruídos dentro da campanha. E muita gente está ali no entorno do Lula, esperando ter maior poder de pressão sobre ele, eventualmente, no governo, para que as suas ideias sejam colocadas em detrimento de outras, de pessoas que estão entrando para esse grupo. Quando a gente vê o Guilherme Boulos falando, ele defende coisas que são completamente diferentes daquilo que é defendido pelo Henrique Meirelles. E o Boulos fala que o que vai prevalecer é a ideia mais próxima à da dele. Então o Lula sabe disso, ele sabe que ele pode gerar ruídos ao longo da corrida eleitoral se ele indicar um nome, ele sabe que eventualmente pode perder algum tipo de apoio, mesmo sendo contra o Jair Bolsonaro, quer dizer, ter alguma defecção, ter algum tipo de problema que acabe gerando um desgaste para ele no meio da corrida eleitoral. E ele acaba preferindo deixar isso para depois. Agora, isso também gera um desgaste. Então, a sua pergunta foi muito bem colocada. Quer dizer, o que se ganha e o que se perde? Tem muita gente que não sabe o que o Lula vai fazer. Ele não apresenta aí essa proposta de âncora fiscal. Eu vi o Maílson da Nóbrega, ex-ministro, por exemplo, falando, ele fica falando isso com base na premissa de a garantia sou eu, já governei o Brasil, vocês sabem que eu tive responsabilidade, mas a questão fiscal precisa ser guiada por regras, porque senão você sempre tem a sedução, você sempre tem o escambo, você sempre tem aquela vontade de afagar um determinado segmento, e aí você vai gastando e se perde a noção, porque nada está estabelecido. Então, se vão fazer fotos aí de apoio com o Lula, deveriam cobrar em troca um compromisso mais detalhado. É isso que eu não estou vendo por parte desses apoiadores de segundo turno para o Lula. A gente gostaria que ele fosse confrontado, inclusive nos debates pelo rival Jair Bolsonaro, porque senão fica uma coisa meio tipo o Bolsonaro, quando ele fala assim, acabei com a Lava Jato porque acabei com a corrupção. Ora, não é a autoridade, mesmo a autoridade pública do Executivo, que vai dizer que não tem mais corrupção. A corrupção precisa ser investigada, os investigadores precisam detectar ali indícios e desenvolver aquilo. Então, não é o Lula que diz a garantia sou eu, não deixa regra nenhuma e vai gastar conforme a conveniência do momento. Você precisa guiar o governo com base naquele arcabouço. E esse arcabouço não está devidamente estabelecido. Por contrapartida, por contraponto, né? Aliás, não é nem por contraponto, por similaridade, aí Bolsonaro também não tem nada muito definido para 2023, não. Raquel, a fala do Lula te convenceu? Ajudou a aplacar a curiosidade do mercado, por exemplo? Eu não tenho expectativa de que ele anuncie o ministro, Márcio, até porque se ele fizesse isso, ele está transferindo a responsabilidade, que foi um pouco do que o Jair Bolsonaro fez, né? Pergunta aqui para o Paulo Guedes, e o Lula não vai querer isso, ele não vai querer colocar uma terceira pessoa ali responsável por ele. Agora, isso não tira o fato de você detalhar melhor um programa de governo.
uma coisa não necessariamente, você não precisa... É lógico que se ele fizesse um anúncio, o Henrique Meirelles vai ser meu ministro da Fazenda, nossa, a bolsa ia estourar, o câmbio ia super bem, eventualmente ele ia conquistar muitos eleitores de Simone Tebet que estão reticentes e que vão de Bolsonaro porque, olha, não sei como é que vai o PT. Mas ainda que ele não faça isso, tem outras maneiras de você colocar isso de uma forma mais clara, mais objetiva, realmente indicando qual vai ser o programa de governo. O que o Lula precisa responder para esse segmento com o qual eu converso bastante é o seguinte: o seu governo é o Lula 1 ou é o Lula 2? A gente até agora não sabe. Mas o Lula 2 não teve uma crise mundial em 2008, porque é isso que os petistas falam, que houve uma crise, que foi necessário você reverter a política econômica em 2008 por conta de uma crise econômica mundial. Essa é a justificativa principal da reversão. E assim, não dá para ele dizer, vai ser um Lula 1 ou Lula 2, sendo que você tem um contexto político, econômico no mundo em 2008 que você não sabe se vai ter em 2023. Não estou defendendo, só estou dizendo que se você tem 8 anos de um governo que atingiu as metas de superávit, que fez ali a lição de casa, estou falando governo Lula 1 e Lula 2, que está defendendo nas suas diretrizes, que foi divulgada aqui também. Eu estava lá no dia que foram apresentadas as diretrizes do programa de governo. E fala-se toda hora, equilíbrio fiscal. Você tem os apoiadores, você tem o Henrique Meirelles apoiando, você tem os pais do Real apoiando. Não basta tudo isso, porque me parece assim, então eu vou apresentar, antes do segundo turno, a PEC do superávit com banda. Ele precisa, nem ganhou a eleição. Mas não precisa apresentar eu estou dando um PEC. exemplo. Agora, assim, então vamos lá, ele vai apresentar tecnicamente, nem ganhou. Vamos pegar o seu argumento, o seu não, o dos petistas, que dizem que teve uma crise mundial ali em 2008, a crise do subprime, e isso mudou todo o governo do PT. Sim, ali teve uma crise, o Lula fez uma política anticíclica que foi bem sucedida e que ele deixou em vigor por muito tempo para eleger Dilma Rousseff. Quando ele saiu do governo, o PIB estava crescendo 7,5%, não foi à toa. A gente tinha depois uma bomba de endividamento em que depois as pessoas devolviam o carro praticamente zero, porque não tinham condição mais de pagar a mensalidade. Isso foi uma política de IPI, muita gente dizia isso na época, falando, olha, isso aí não vai dar conta, vocês estão inflando isso daí. Então, assim, propositadamente isso foi feito. Você teve ali uma mudança de chave, em que você tirou uma equipe e colocou outra. Então, assim, é uma dúvida válida, sim. E tudo bem, ele pode hoje conquistar um monte de apoio, só que se ele não se compromete com uma política específica, assim, não dá para a gente saber. A gente dá o mercado entrega um cheque em branco, chega no ano que vem, ele escolhe um ministro e vai por outro caminho e você fica ali, fica muito solto. Se ele coloca, olha, minha política fiscal, que seja, eu vou por uma política fiscal de superávites primários, como eu fiz lá no meu governo, e vou adotar isso, isso e aquilo. Você não precisa apresentar uma PEC, mas você precisa colocar mais claramente o que você quer fazer. E não dá para dizer, isso só dá para ser visto no ano que vem. Que isso? Você já sabe todas as variáveis que estão ali para o ano que vem, você já sabe qual é o Congresso que está eleito. Assim, se você começar a pensar só no ano que vem o que você vai fazer para resolver os problemas que sim teremos muito forte no ano que vem, que vai ser um ano muito complicado de recessão em muitos países do mundo, aí tá difícil, né? Bom, até que ponto Lula vai conseguir resistir, a campanha de Lula vai conseguir resistir a essa pressão do mercado e da Raquel Landim para divulgar informações importantes sobre o seu programa econômico, a gente não sabe, mas a gente vai continuar acompanhando.